Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo, nós estaremos estudando como João Crisóstomo lida com o chamado problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. João Crisóstomo, é um filósofo e teólogo cristão ali do 5º século, se eu não me engano, do 4º para o 5º século, e ele vai então numa homilia, são na verdade 3 homilias, são 3 sermões ou 3 pregações que ele traz, que se chamam sobre o demônio. E nessas pregações que se chamam sobre o demônio, ele vai tentar lidar com o chamado problema do mal. Ou seja, quem é responsável pelo mal? Porque Deus existe, é fato. E Deus é bom. E Deus criou tudo. Então a gente poderia perguntar assim, se Deus criou tudo, se o mundo que nós vivemos é um mundo criado por Deus, como pode existir mal? Será que Deus é responsável pelo mal, pelo sofrimento que existe no mundo? Porque nós aprendemos que tudo foi criado por Deus e Deus tem o controle sobre todas as coisas, que nada acontece fora da vontade de Deus. Então surge a questão: como que então existe o mal? Quem é responsável pelo mal? E talvez o título das homilias, das 3 homilias do João Crisóstomo, seja um pouquinho enganador, porque chama sobre o demônio. E a gente pensa, ele está fazendo uma pregação explicando então que o responsável pelo mal é o diabo. O responsável pelo mal não é Deus, mas é o diabo. Essa não é a resposta de João Crisóstomo. Embora o título das 3 homilias pareça que ele quer falar do diabo como responsável pelo mal, é exatamente o oposto. E também não é uma homilia sobre diabo, sobre demônios. Quando você lê as homilias, você percebe que, na realidade, João Crisóstomo está lidando com a questão quem é responsável pelo mal. João Crisóstomo, assim, se afasta de uma solução maniqueísta, O que é um maniqueísmo? Você tem Deus, você tem o diabo, e existe uma guerra entre Deus e o diabo. Deus é o bem, o diabo é o mal, e na verdade existe um conflito cósmico entre o diabo e Deus, e aí isso é meio maniqueísta, É uma tese que foi defendida por uma corrente de maniqueus, que defendia essa ideia de que bem e mal eram polos opostos, igualmente poderosos, ou alguma coisa nesse sentido. O diabo não é Deus, o diabo não é um ser inimigo de Deus com o mesmo status ontológico que Deus. O diabo é uma criatura fraca, limitada e que nada pode fazer sem que Deus o permita, sem que Deus dê autorização. O diabo não tem, digamos assim, poder de agir por conta própria, poder de agir sem restrições da parte de Deus. Então, o diabo não é uma força inimiga de Deus com o mesmo poder que Deus ou com o mesmo status ontológico que Deus. E é por isso que João Crisóstomo, ali na primeira homilia, ele já vai dizer assim, que os demônios não governam as coisas humanas. É muito comum nós vermos as pessoas atribuírem o mal ao demônio. Na época de João Crisóstomo isso acontecia, na nossa época isso ainda acontece. Muitas pessoas atribuem a maldade ao demônio. Então, por exemplo, aparece uma informação de que uma pessoa cometeu um assassinato. O que a gente ouve? Aquela pessoa foi movida pelo demônio a cometer assassinato. Aquela pessoa estava possessa. Aquela pessoa estava dominada pelo demônio. Nós temos algumas pessoas que acham que os governos do mundo são dominados pelo demônio. É o demônio quem coloca as elites, é o demônio quem controla os governantes. O mundo é uma espécie de mundo governado pelo demônio. O demônio está no controle dos governos humanos. Satanás, os diabos e os demônios estão por trás de cada governante. O Crisóstomo vai dizer assim, peraí, será? Porque na Bíblia não é bem assim. Na Bíblia, quando uma pessoa comete um erro, ela reconhece que a responsabilidade do erro dela é dela e não do demônio. Quem governa as coisas humanas são os humanos. É muito fácil você dizer que quem governa o mundo humano é o demônio. Ora, quando a gente olha, por exemplo, para o Sol, para a Lua, para as estrelas, para a translação, para a rotação da Terra, para os movimentos cósmicos, o movimento dos astros, o que a gente pensa? Nossa, parece que é uma ordem. O universo manifesta a ordem. Quem controla esses movimentos é Deus.
Mas quando a gente olha para o mundo humano e a gente percebe a desgraça, a miséria, a exploração, a opressão, é muito fácil falar, a desordem. De quem é a culpa da desordem? Ah, é do diabo. É do diabo ou será que é nossa? Será que a culpa do mal que existe no mundo é nossa ou é do diabo? Por exemplo, por que existe opressão? Por que existe exploração? É porque o demônio controla os governos do mundo? Ou é porque os governantes são maus? É muito fácil culpar o diabo. E João Crisóstomo escreveu essas homilias justamente por isso. Não, a culpa não é do diabo. Não é que o diabo não seja mau, não é que o diabo não tente as pessoas, não é que o diabo de alguma forma possa até ser que ele esteja por trás, em alguma medida, de influenciar os seres humanos ou os governantes a tomar decisões ruins. Tá, até aí tudo bem. Mas até aí, quem que escolhe ceder à tentação do diabo? Quem que escolhe ser instrumento de Satanás? É o ser humano. A gente não é passivo, não. É o ser humano que se coloca nessa posição. O diabo não tem poder sem que a gente autorize desse poder a ele. Então, se um governante é mau, a culpa é dele, não é do diabo. Por isso, João Crisóstomo vai nos lembrar dos textos bíblicos em que as pessoas oram arrependidas pelo seu pecado. Pedro, não, mesmo a Bíblia até fala, né, que Jesus, quando Pedro veio falar com Jesus, quando Pedro traiu Jesus, há sempre aquela coisa, você está agindo por influência de Satanás. Mas quando Pedro vê o que ele fez, que ele negou Cristo 3 vezes, o que Pedro fala? Que a culpa é dele, ele se arrepende, ele pede perdão. Na Bíblia, quando as pessoas agem mal, mesmo que elas tenham sido tentadas pelo diabo, elas reconhecem a si mesmas como responsáveis por esse mal. Eles se autoacusam pelos próprios pecados. Então a culpa do mal não é do diabo. Não é do diabo. Não culpe o diabo. É legal, João Crisóstomo escreveu lá no século IV, V, mas isso se aplica muito aos nossos tempos. Muitas igrejas, talvez principalmente do ramo neopentecostal, colocam o diabo como culpado por tudo. Então aí você tem exorcismos, possessão demoníaca, uma ênfase exagerada no diabo, como se a culpa de uma pessoa, por exemplo, ser usuário de drogas, fosse do diabo. Como se a culpa de uma pessoa praticar o mal fosse do diabo. Como se a culpa de um homem bater na sua esposa fosse do diabo. Como se a culpa de alguém cometer adultério fosse do diabo. Como a culpa de a gente ter um governante opressor fosse do diabo. Os demônios não governam as coisas humanas. Nós achamos que o diabo é muito mais poderoso do que ele realmente é. Ele não é tão poderoso assim. Quem dá poder para o diabo somos nós. Quem dá lugar para o diabo agir somos nós. É isso que João Crisóstomo diz. E aí João Crisóstomo nos lembra, né? E como que Deus fica? Tá, o diabo não é responsável pelo mal. E Deus? Deus também não é responsável pelo mal, porque Deus é gracioso. E pense o seguinte, como que surge o mal, pelo menos de acordo com a teodiceia cristã, do mito de Adão e Eva? Como que é que aparece o mal? Existe o paraíso, Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio para o ser humano escolher o bem ou o mal. O ser humano faz uma escolha pelo mal e Deus expulsa Adão e Eva ali do paraíso. Mas depois que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus prepara uma redenção. Ele envia o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele derrama sobre o seu povo o Espírito Santo. Ele concede graça, ele concede perdão, ele concede misericórdia. Então, João Crisóstomo vai dizer assim: desperdiçamos as graças que recebemos e depois, mesmo após perdê-las, Deus nos dá graças maiores do que as que perdemos. Então Deus nos deu o presente do paraíso, o presente ali que ele deu a Adão e Eva, uma vida no paraíso. E o que Adão e Eva fizeram? Eles perderam esse presente. Deus então expulsou eles do paraíso. Mas após expulsar eles do paraíso, Deus deu ao ser humano ainda graças maiores. Deus deu o perdão, Deus deu a misericórdia, Deus deu o seu próprio Filho como resgate pelos nossos pecados. Então, o que perdemos, João Crisóstomo diz que o que perdemos na queda, Deus preparou coisas maiores pela redenção. Mas Crisóstomo também diz, mas mesmo que Deus não tivesse dado coisas maiores do que as que perdemos, isso ainda revelaria seu cuidado por nós. Por quê? Vamos supor que Deus só tivesse expulsado Adão e Eva do paraíso depois que eles pecaram. Só isso já seria prova do cuidado de Deus. Por quê? Porque tirar o presente quando pecamos também é uma demonstração de cuidado.
Quando uma pessoa erra, você tirar dela algo como um castigo pelo erro que ela cometeu, também é uma demonstração de cuidado, também é uma demonstração de preocupação. Então, por exemplo, quando uma criança desobedece os pais, faz algo errado, e o pai fala assim: olha, nessa semana você não vai poder jogar videogame, eu vou tirar o seu videogame, eu vou te deixar de castigo. Só isso já é uma demonstração de cuidado pelo filho. Então, mesmo que Deus só tivesse expulsado Adão e Eva do paraíso após o pecado, só isso já seria uma demonstração do quanto Deus tem cuidado pelo ser humano. João Crisóstomo, então diz que tirar o presente quando pecamos também é uma demonstração de cuidado. Ele até levanta a questão, por exemplo, o que seria de Caim sem ter sido expulso do paraíso? O que seria do paraíso se Deus tivesse deixado lá pessoas cruéis, pessoas pecadoras, o homem na condição de pecado? O que seria de um mundo, por exemplo, com um Caim no paraíso? O que seria de um mundo paradisíaco, mas no qual é deixado nesse paraíso um assassino? Se Deus expulsou Caim do paraíso, ou seja, o primeiro assassino, aquele que assassinou o seu próprio irmão, foi por o bem do próprio Caim, o bem da própria humanidade. Porque imagina o que seria do ser humano pecador ainda no paraíso. O que seria de um ser humano que mata, como ele causaria destruições se tivesse continuado num contexto de paraíso, sem nenhum castigo, sem nenhuma punição pelo seu erro. No entanto, João Crisóstomo nos lembra de um cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa o termo mal. Ele diz assim que mal é um termo ambíguo, e João Crisóstomo então faz uma distinção entre dois tipos de mal. Hoje a gente chama isso de mal moral e mal natural. João Crisóstomo diz que existe o mal propriamente dito. O que é o mal propriamente dito? Ele dá como exemplos a fornicação, o adultério e a cobiça. Ou seja, ele dá como exemplo os pecados, os atos de imoralidade, os erros, as falhas, as crueldades. Então, por exemplo, a mentira, o engano, a fornicação, o adultério, a falta de castidade, a inveja, a arrogância, tudo isso é mal, e é mal no sentido próprio do termo. No entanto, ele fala que nós chamamos algumas coisas de mal, mesmo que elas não sejam propriamente males. Quais são elas? Ele dá como exemplo a fome, a pestilência, a morte e a doença. Isso na teologia hoje a gente chama de mal natural. Então, João Crisóstomo está distinguindo aqui o mal moral do mal natural. E ele diz que só o mal moral é mal de verdade, é mal propriamente dito. Enquanto o mal natural não é exatamente mal propriamente. Por quê? Porque o mal natural pode ser fonte de bens para nós. O mal natural pode ser fonte de bem para nós. Por exemplo, se eu tenho uma doença, essa doença é um mal natural, me causa sofrimento, é uma enfermidade, mas essa doença pode ajudar com que eu molde o meu caráter, pode me ajudar a crescer. A gente aprende com o sofrimento, a gente molda o nosso caráter com o sofrimento nos ensina. Então, por exemplo, se eu fosse diagnosticado, sei lá, com uma doença, um câncer, seria horrível. Mas ao mesmo tempo, se eu vou lá, faço o tratamento, passo um momento de sofrimento, é ruim, eu fico confuso, mas eu repenso minha vida, repenso os meus hábitos, repenso as minhas crenças, repenso os meus comportamentos, passo a valorizar ainda mais o cuidado com o outro, a presença com os amigos, a presença com a família, eu melhoro coisas na minha vida, eu rearranjo coisas, depois eu faço um tratamento, eu melhoro, sou curado e tudo bem. Esse mal, essa doença, então, ela na verdade foi um bem. Um bem que ajudou com que eu desenvolvesse o meu caráter, com que eu crescesse. Então, na verdade, o câncer ele foi um mal na minha visão limitada. No olhar maior, o câncer não foi um mal. Na verdade, o câncer foi um bem, nesse caso. Então, nesse sentido, o mal natural só é mal para como os homens o veem. O mal natural só é mal para como os homens o veem. Eu vejo o câncer como um mal, mas na verdade, se eu olhasse da perspectiva de Deus, eu entenderia que o câncer é um bem. E é por isso que o mal natural ele pode ser uma obra de Deus. Deus pode enviar, ou de alguma maneira
causar, permitir um mal natural, um desastre natural, para que isso produza um bem, para que isso seja uma fonte de bem. Então, o mal natural pode ser obra de Deus, porque ele, na verdade, não é mal, ele é mal da perspectiva humana, da perspectiva de Deus, ele é um bem. Então, daqui a gente conclui que todo mal natural é um bem. Todo mal natural causado ou permitido por Deus é, na verdade, um bem, porque tem algum propósito maior, porque serve a algum propósito. Então, todo mal natural, seja fome, seja pestilência, seja morte, seja doença, seja um furacão, seja um tsunami, todo mal natural, na verdade, é um bem. Porque acontece no nosso mundo para produzir algum bem, são fonte de algum bem, mesmo que nem sempre a gente compreenda, mesmo que nem sempre a gente possa determinar qual é o bem que está sendo produzido ali. Nesse sentido, João Crisóstomo diz assim que o sofrimento castiga e coroa com a retidão. Então vamos supor que você está sofrendo. Você pode querer reclamar com Deus, falar assim: Deus, isso é um mal, eu não quero sofrer. Mas se você entende que o mal natural não é um mal, é só mal da perspectiva humana, você sabe que o mal natural tem um propósito divino. E ele pode ter dois propósitos. Vamos supor que você cometeu algo errado. Vamos supor que você praticou algo errado. Sei lá, eu sou uma pessoa cruel. E aí eu passo por um sofrimento que na verdade é um castigo pela minha crueldade. E esse castigo faz com que então eu repense a minha crueldade e reforme o meu caráter e passe a praticar o bem. Nesse sentido, o sofrimento foi um castigo para que eu deixasse de praticar um mal, para que eu reformasse o meu caráter. Por outro lado, vamos supor que na verdade eu não fiz nada de errado e estou sofrendo. Talvez eu pudesse pensar: eu estou sendo punido por Deus? Não necessariamente. João Crisóstomo ele tem comentários a respeito do livro de Jó. A figura de Jó é muito importante para João Crisóstomo, porque é um exemplo de alguém que sofreu não como castigo por algum pecado. No entanto, mesmo quando nós sofremos, não por um castigo por algum pecado, esse sofrimento também ajuda a gente a formar caráter. A gente aprende com o sofrimento. Mesmo que não seja por uma punição pelos nossos pecados, o sofrimento molda caráter também. O sofrimento faz com que a gente tenha uma perspectiva mais ampla, faz com que a gente aprenda com a vivência. Então, mesmo que a gente não esteja sendo punido por um pecado específico, o sofrimento também nos melhora. O sofrimento também molda o nosso caráter. O sofrimento também faz com que a gente cresça. Então, não importa se você está sofrendo, independente, eu estou sofrendo e eu sei por quê, porque eu fiz algo errado. Tudo bem? Então aprenda com esse sofrimento. Mas eu estou sofrendo, mas eu não fiz nada de errado. Também aprenda com esse sofrimento, porque manter a retidão em tempos de sofrimento também é uma coisa maravilhosa. Talvez o sofrimento que você está passando seja justamente para isso. Para que você mostre a força da sua fé, para que você mostre a força da sua esperança, para que você demonstre que mesmo diante do sofrimento, você mantém uma vida de virtude, você mantém uma vida de justiça. É assim no caso de Jó. Jó manteve a retidão mesmo diante do sofrimento e por isso virou um exemplo de paciência e fé. Aproveite o sofrimento, então, para demonstrar paciência, para demonstrar sua fé. É isso que João Crisóstomo está falando. Por isso, João Crisóstomo diz: não é por abandoná-lo que Deus permite que uma pessoa sofra mal. Quando você está passando por um mal natural, por um sofrimento, não é porque Deus te abandonou. Pelo contrário, é porque Deus quer te ensinar. Mas é pelo desejo de coroá-lo e torná-lo mais distinto. Ou seja, Deus permite que uma pessoa sofra para que ela seja ainda mais moldada em seu caráter, ou até mesmo para que ela mostre o quanto ela é diferente de tudo mais, o quanto ela é diferente dos demais, o quanto ela se destaca como uma pessoa. Jó se destacou como uma pessoa que mesmo em meio ao grande sofrimento manteve a sua retidão. Então João Crisóstomo diz assim na homilia, vivamos em retidão ou em pecado, quer vivamos em retidão ou em pecado, o castigo é uma coisa boa para nós. Ou seja,
Independente se você está sofrendo porque você fez algo errado, ou se você está sofrendo mesmo estando vivendo de maneira correta, o sofrimento é importante, o sofrimento é uma coisa boa para nós. Então o mal natural, na verdade, é um bem. E o que dizer do mal moral? O que dizer do pecado? O que dizer da fornicação? O que dizer do adultério? O que dizer da cobiça? Aí Deus não é autor do mal. Deus não é autor do mal moral. Porque o mal moral, o autor dele somos nós. Então quem é o autor do mal moral? Somos nós. Aí sim, o mal moral não é um bem. O mal moral, a fornicação, o adultério, a cobiça, elas são males. Males de verdade. Males pela sua própria natureza. E por isso Deus não pode ser o autor do mal moral. Na segunda homilia, o João Crisóstomo vai trazer aqui pra gente: não culpe o diabo pelo mal moral. O culpado pelo mal moral é você. O diabo, diz João Crisóstomo, deseja atribuir a si mesmo a culpa dos nossos pecados. Então, quando você fala que o diabo é culpado por uma coisa errada que você fez, o diabo fica extremamente feliz. Pode parecer estranho isso, não é? Talvez a gente pense que culpar o diabo pelas coisas erradas que a gente faz é uma coisa super legal. Ah, eu estou culpando o diabo, culpa de Satanás, culpa do diabo. Quando eu vejo uma crueldade acontecendo, eu posso achar que é interessante culpar o demônio, que é interessante culpar o diabo. Ah, se uma pessoa cometeu assassinato, olha lá, o diabo controlou aquela pessoa. A gente faz isso ainda hoje, né? Às vezes a gente está vendo um noticiário e aparece a notícia de alguém que fez um ato terrível, um ato hediondo, e a gente tem essa mania de pensar assim: não, a pessoa só fez isso porque ela estava controlada pelo diabo. Porque ninguém faria uma coisa dessa. João Crisóstomo está dizendo: não. Quando vocês fazem isso, quando vocês culpam o diabo pelas coisas erradas que vocês fazem, que os humanos fazem, vocês estão agradando o diabo. Porque vocês estão abrindo mão da responsabilidade. E é isso que o diabo gosta, né? Que a gente abra mão da nossa responsabilidade. Seja responsável. Você é culpado. Você é responsável pelo mal que você causa, que você faz. Na terceira homilia, então, João Crisóstomo diz assim: nem os homens maus, nem o próprio diabo são capazes de causar qualquer dano ao homem cauteloso. Então, se você é um homem virtuoso, o diabo não tem poder sobre você, nem as pessoas más têm poder sobre você. A gente dá muito lugar para o diabo, a gente dá muita importância para Satanás. A gente acredita que se uma coisa ruim está acontecendo na nossa vida, é culpa do diabo. Não, se você é uma pessoa virtuosa, o diabo não tem poder sobre você. Nem as pessoas más têm poder sobre você. Por quê? Porque se você é uma pessoa virtuosa, você tem a proteção de Deus. Você tem o cuidado de Deus. Então, seja apenas uma pessoa virtuosa e você não vai precisar temer o mal que as pessoas te causam. Porque até as consequências ruins do que as outras pessoas fazem, quando elas vierem sobre você, será somente na medida em que Deus permite para que isso molde o seu caráter. O mal não tem poder sobre uma pessoa boa. Lembre disso, o mal não tem poder sobre uma pessoa boa. O diabo não é tão poderoso assim. A gente pensa que o diabo, os demônios, são seres sobrenaturais super poderosos, que podem destruir a nossa vida, que se alguém fizer uma magia contra nós, invocar o diabo, vai destruir a nossa vida, vai nos causar grande mal. O diabo não é tão poderoso assim. O diabo só tem poder se você der lugar a ele. Então, se você é uma pessoa boa, diz João Crisóstomo, você não precisa temer os demônios, nem o diabo. Uma pessoa boa é mais forte do que os demônios. Uma pessoa boa é mais forte do que o diabo, porque ela está do lado do bem, e o bem é mais forte, é mais poderoso. Então, tire isso da sua cabeça. As pessoas às vezes pensam que o diabo é super poderoso, que o diabo é mais poderoso do que todos os humanos. Não é. O diabo não é mais poderoso. Nesse sentido, não. Por quê? Porque o diabo é restringido por Deus. E aqueles que fazem o bem têm a proteção divina. Então, João Crisóstomo diz assim: o diabo é perverso. Eu não estou negando isso. Eu garanto isso. De fato. Só que tem um detalhe, mas ele é mau consigo mesmo. E não conosco se formos cautelosos.
pois a natureza da maldade é desse tipo, é destrutivo apenas para aqueles que se apegam a ela. Quem sofre as consequências de praticar o mal? Aquele que pratica o mal. O mal causa mal somente a quem pratica o mal. Então, por exemplo, tem gente que pensa assim, eu vou invocar um demônio, vou fazer uma magia para causar mal na vida de uma pessoa. Se essa pessoa para quem você está fazendo uma magia para causar um mal, se essa pessoa é boa, não vai funcionar. No entanto, o mal vai vir sobre você. O mal, quem pratica o mal, sofre as consequências ele mesmo do próprio mal. Então o que Crisóstomo está dizendo? Que o mal é mal só para quem é mal. O mal é mal só para quem é mal. Mal consigo mesmo. Toda vez que você deseja o mal para o próximo, toda vez que você faz mal para o próximo, não se engane. Se esse próximo for uma pessoa boa, não vai prejudicar essa pessoa. Porque até se acontecer algo ruim com ela, vai ser dentro da permissão de Deus para produzir um bem para ela. Na verdade, quem vai sofrer com o mal é você. Todo mal que acontece na vida de uma pessoa boa é para o bem dela. Mas o mal que você produz é para o seu próprio mal. Por isso, João Crisóstomo também diz: não se deve culpar nem Deus, nem o destino, nem o diabo pelo mal. Se você está sofrendo mal, não é culpa de Deus, não é culpa do destino, nem é culpa do diabo. Se você está sofrendo mal porque você pratica o mal, a culpa é sua. É o que João Crisóstomo está dizendo. Então se responsabilize pelas suas ações, nada de culpar o diabo. João Crisóstomo também diz que Deus deixou os ímpios no mundo para que os bons brilhem ainda mais, porque os bons preservam a virtude, mesmo em meio a uma geração perversa. Então, se você é uma pessoa boa, você não precisa temer as ações más, nem das pessoas ruins, nem do diabo. Porque, na verdade, as pessoas ruins existem para o seu próprio bem, para que você brilhe como luz em meio a uma geração pervertida. Então, João Crisóstomo está dizendo assim que até a existência dos ímpios é para o nosso bem. Até a existência dos demônios é para o nosso bem, porque a nossa luz brilha ainda mais em meio a uma geração perversa. João Crisóstomo dá o exemplo de Noé. A justiça de Noé brilhou ainda mais, porque ele foi justo em meio a uma geração perversa. Então, o que a gente conclui do modo como João Crisóstomo vê o mal? O mal natural, que vem sobre pessoas boas e sobre pessoas más, o mal natural tem um propósito. Nenhum mal natural é sem propósito. O mal natural é mal só aos olhos dos humanos. Todo sofrimento que você tiver na sua vida, saiba que é para o seu próprio bem, para o seu crescimento. Seja porque você está sendo castigado por algum ato ruim que você cometeu, ou seja porque mesmo sendo uma pessoa justa, esse sofrimento tem como propósito moldar o seu caráter. Agora, a respeito do mal moral, a respeito da crueldade, a respeito da perversidade e do pecado, Deus não é o autor do mal. E nem esse mal é culpa do diabo. Esse mal é culpa das pessoas que praticam o mal. E por fim, João Crisóstomo quer nos lembrar que se você é uma pessoa boa, você não precisa temer nem o diabo, nem as pessoas más. Porque as pessoas más, aquilo que elas fazem de mal, na verdade, volta sobre elas mesmas. São elas que sofrem pelo mal que praticam. O mal só causa mal a quem pratica o mal. Então não precisa ter medo do diabo, ou dos demônios, ou de magia, ou de qualquer coisa desse tipo, se você é uma pessoa boa. Se você não quiser ter medo de feitiçaria que façam para você, basta ser uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa, porque o mal que essas pessoas fazem, na verdade, voltará contra elas mesmas e não contra você. É claro que talvez o que João Crisóstomo nos traz não responda satisfatoriamente todas as nossas inquietações do porquê existe mal no mundo, mas nos ajuda a entender, pelo menos em parte, o propósito do mal na realidade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram do vídeo também, há na descrição o meu Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento pelo vídeo. E até mais.